E aí, gente, estamos de volta com o nosso terceiro episódio da série Como Não Me Enrolar. Lembra que no segundo episódio a gente deixou aquela gotinha, aquele saborzinho do próximo episódio, que é onde iríamos tratar sobre algemação. E é isso que vocês vão descobrir cada vez mais nesse grande projeto. Vai ser um consultor de bolso. Hoje vocês estão assistindo um vídeo, mas dentro do projeto, né, isso, doutor Cícero, a gente vai ter um livro em PDF, onde vai ser veiculado gratuitamente, né, para todas as pessoas, não só os agentes de segurança, não é isso? Aos que se interessaram. Show de bola. Então, vamos lá tratar sobre algemação. Quais são os dispositivos legais que autorizam expressamente o uso da algema? Mestre, eu vou tentar aqui cirurgiar, porque o assunto, existem vários ordenamentos que tratam dele, desde o período de guerra. Então, eu posso dizer que é um apetrecho, um acessório, é um instrumento de contenção de alguém que deva ser contido por necessidade, às vezes de extremidade, pode até ser um socorro médico, né? Aquela pessoa que está tendo um surto psicótico ou psicológico, pode te dizer, ela deve ser neutralizada e às vezes com uso de algema. Sim. Para a própria segurança dela. Porque às vezes a pessoa que está em surto psicótico, sendo trasladada para um hospital, para um nosocômio, ela pode ter meios de pular de um veículo. E o veículo é estatal e tem pessoas que estão ali fazendo a guarda daquela pessoa. Está fazendo ali a tutela provisória da locomoção. Então ela já foi bem polemizada quando se dizia que existia um banqueiro que foi algemado e aí Sim. daí existe a necessidade de sumular. O que é sumular? O nosso Supremo Tribunal, ele age em algumas contumácias, situações em que ele deve intervir para sumular súmulas vinculantes, que seriam, ainda que exista ordenamento falando daquele assunto, a súmula vinculante ela vai prevalecer porque é o STF que está dizendo que deva ser assim. Sim. Então nós tivemos a questão da algemação bem discutida quando, em Laranjal Paulista, foi um habeas corpus em que uma pessoa foi condenada quando levada ao tribunal do júri, essa é a sistêmica. Sim. E aí, quando ela é levada ao tribunal do júri, o presidente ali do júri, o juiz Togado, entendeu que ela deveria permanecer por todo o tempo algemada. E, logicamente, a pessoa que está de frente, né, para aqueles juízes, que são os juízes, pessoas do povo, pessoas leigas no direito, já pode ser pechado como uma pessoa criminosa, como uma pessoa perigosa, já Sim. que ele está escoltado, já que ele está algemado, ele é muito perigoso. E aí o advogado argumentou isso antes do início do julgamento. Era uma magistrada que não concedeu o direito dele ficar sem algemas, porque, segundo ela, fundamentou que a quantitativa dos policiais era diminuto para aquela questão ali do julgamento e poria risco, né, às pessoas que estavam fora. Então, ele foi condenado, logicamente, o advogado fez os recursos. Sim. E não só ele, como várias pessoas do Brasil sofreram isso, mas por conta desse HC da cidade de Laranjal Paulista, foi necessitado fazer o julgamento desse habeas corpus para que o STF já justificasse o porquê da algemação. Sim. Risco de fuga, proteger a integridade da pessoa que está sendo algemada, inclusive dos agentes de segurança pública. Isso tem que estar fundamentado quando ela é conduzida à presença de uma autoridade policial para justificar o porquê da algemação. Não é uma vexatória a exposição da vida pessoal dela, não é uma situação de tortura, ainda que alguém possa sair um pouco lesionado, porque tem pessoas que estão, às vezes, embriagadas ou ingerindo substâncias entorpecentes, elas querem se livrar daquela algema e algumas delas têm mecanismos que se você mexer e ela vai apertando mais. E aí fica assim, realmente, marcas de quem foi algemado e não é uma tortura que o policial praticou. Perfeito. Ali foi um instrumento que ele utilizou, principalmente para que ela pudesse ter a sua vida, a sua integridade física resguardada. Eu vou te contar porque eu vi exemplos de pessoas que eram conduzidas em viaturas policiais, algemadas com os braços para frente, e ela, em uma situação de loucura, um surto, abriu a porta e pulou de cima de um viaduto quando a viatura parou. E ela faleceu da queda. Meu Deus. Então, da condução de alguém que está preso, ainda que ele não proporcione risco, violência, ainda que ele não tenha um pleito físico, né, de confrontar com os policiais, é dever do policial, por segurança dele e de terceiro, que a pessoa esteja algemada, sim. Até que alguém com autoridade superior àquele que está conduzido determine que se tire as algemas. Perfeito. As algemas é um instrumento de garantismo para o conduzir e para quem o conduz. Se você está passando agora, se chegou nesse pedacinho aqui do nosso programa, do nosso vídeo de hoje, nós estamos tratando sobre as técnicas, sobre a algemação, né, do âmbito de visão jurídica.
E, assim, doutor Cícero, o que a gente pode trazer para os estudantes, para os agentes de segurança, para todos os seguidores que estão aqui vendo esse terceiro vídeo, qual seria o limiar para aquele agente de segurança que está lá na rua decidir algemar ou não? Nós temos diplomas processuais e regramentos que dizem que certas pessoas não podem ser algemadas. Que são? Até o CPPM diz isso no artigo 232 ou 234, salvo engano. Os diplomados, os oficiais, os ministros, os chefes de executivo, entendeu? Todavia são regramentos que são, eu digo, impuros porque estão no papel. Mas Sim. há situações que aquele papel ganha vida. E somente o policial ou qualquer outro agente, naquela situação, sabe da necessidade de algemar ou não. Porque ainda que a pessoa detenha um cargo de importância, supomos aí que um deputado estadual, um governador de um estado esteja numa situação de embriaguez, armado e atirando a ermo e possa atirar em alguém, o policial não vai algemá-lo, não vai dar voz de prisão. Ainda que tenha aquela discussão de poder conduzir ou não, ele tem que conter aquela ação criminosa, porque ele pode cometer o crime de prevaricação ou até pior. Se aquela autoridade tirar a vida de alguém, o policial comete, ou o agente de segurança, o crime por omissão imprópria. Se for um homicídio, é o mesmo homicídio por omissão imprópria. Então, existem exculpantes, que seria eu não posso algemar, mas nessa situação eu devo algemar, e ainda que eu seja processado, as exculpantes vão me tirar dessa situação de ter praticado um crime. Ainda que eu tenha praticado uma inobservância, eu tenho regramentos que possam me respaldar. Sim. No caso do direito militar, seria a inexigibilidade de conduta diversa, que está prevista no artigo 29, e para as demais instituições também, a inexigibilidade de conduta diversa e o dever de agir, para poder que toda uma sociedade esteja amparada pela conduta de uma pessoa que, mesmo que ela tenha prerrogativas de funções de não ser algemadas, ela pode sim, em certas excepcionalidades, ser algemada. Perfeito. E digamos que na decisão lá, na necessidade da ocorrência, o policial algemou, isso perante já o flagrante delito, chegou na delegacia, chegou perante o delegado. O que o senhor deixa como dica também? Tá. E aí hoje temos a necessidade de capturas de imagens e vídeos. Sim. E alguém da composição ali dos agentes de segurança pública tem que fazer a captura das imagens para poder se resguardar, porque alguém vai filmar e vai fazer edições, acredito que de forma a proporcionar que o policial fez algo errado. E o policial, quando apresenta aquela ocorrência, ele vai mostrar para a autoridade policial aquela necessidade e vai pedir para se constar dentro do termo, que se chama APF, auto de prisão em flagrante, o porquê da algemação. Perfeito. E em obediência à súmula vinculante do STF de número 11. Daí o delegado vai circunstanciar o porquê da algemação e aquela pessoa que se sentiu talvez lesada pela algemação, se for buscar os seus direitos, processando o agente de segurança pública, ele vai ter meios para se defender de por que ter algemado aquela pessoa. Perfeito. Dentro desse contexto de tudo procurar já deixar no auto de prisão em flagrante, é possível que seja anexado esses vídeos, fotos, durante o porquê, durante a ação em si, né, durante a ocorrência? O agente de segurança pública aprenda agora é o primeiro juiz da causa. É ele que primeiramente vai decidir se aquela pessoa está na situação de ter cometido o crime. Sim. E se ela tiver cometido o crime, ela vai estar infringindo o artigo 302 em diante do CPP. Sim. E daí ele tem o dever de conduzi-la. E se ela não obedecer a ordem legal, ele deve conduzi-la algemada. E aí, quando ele faz a condução, ele vai criar todos os meios de prova para poder circunstanciar naquela lavratura que aquela pessoa realmente foi a que praticou. E um dos meios de prova é o vídeo que ele vai poder demonstrar e vai poder colocar dentro do procedimento para poder o magistrado, quando tiver contato com aquele fato, já saber se a pessoa realmente praticou aquela conduta e se ela é periculosa. Até porque ele pode decidir na audiência de custódia se ela vai ficar em medida cautelar, que seria algum regramento que ela deva obedecer, excetuando a prisão, que a liberdade no nosso país é a regra, ou se aquilo ali possa entender o magistrado que seja uma forma da pessoa ficar enclausurada por algum tempo, por conta do risco social estando ela solta. Vale salientar, né, é importante que a gente deixe aqui também em relação também às consequências jurídicas sobre o mau uso da algema, né? Então, a gente não pode estar apenas dizendo aqui para vocês como algemar, mas também a forma errada de algemar, ela traz consequências também a esse agente de segurança, não é isso? Traz, porque aí o agente de segurança ele recebe o treinamento de como praticar a questão da algemação. Nós estamos aqui falando do uso formal e instrumental da algema, não do uso técnico. E aí, se ele não fizer o uso
que ele aprendeu na sua formação acadêmica e vier a lesionar a pessoa dolosamente, ele vai responder por lesão corporal. Que aí ele vai ferir o uso progressivo da força. Né? E dentro do processo jurídico pode causar nulidade de provas, né? Pode causar responsabilidades civis e criminais ao agente também, né? Pode. A questão da abuso da autoridade pode resvalar que o policial possa responder lá e responder por danos também, para compensar a questão do que sofreu aquela pessoa quando usa da algema. Perfeito. E ter a certeza de que foi aquela pessoa que praticou o fato, porque se algemá-la e conduzi-la dentro de uma viatura, seja ela de qualquer força, e se não for aquela pessoa, drasticamente ele vai ser imbuído a um procedimento disciplinar e criminal e com certeza vai sofrer consequências jurídicas. A gente já está no nosso terceiro vídeo, eu me lembrei agora que a gente não falou uma vez, pega aquele bizu, né? Pega aqui o bizu. Pega o bizu para não se enrolar. Porque é justamente isso, para isso que essa série do projeto, Como Não Me Enrolar, ela vem acontecendo gradativamente, surgindo aqui no canal do Instagram, Cícero Roberto, adv.cíceroroberto, e você compartilhando para os seus amigos, para os estudantes, para os seguidores, para as pessoas de modo geral, justamente para que você possa aprender na prática. A gente está pegando exemplos da prática, como a agente de segurança pública pode fazer para não me enrolar, para não se enrolar, porque pegando esse bizu é como você vai cada vez mais tendo como se safar, vamos usar esse termo, né, de certos armadilhas, né, do arcabouço jurídico. Deixando aqui evidenciado, o Jorge, a questão do apoio que a OAB Ceará, na pessoa do Dr. Marcos Luna, presidente da Comissão de Direito Militar, tem nos aberto a porta, tem nos abraçado esse projeto, porque ele é um advogado que milita também na área militar e gosta muito, né, da questão de fazer a vanguarda dos policiais e de qualquer agente de segurança pública que se interessou pelo tema e abraçou, e estamos aqui externando os nossos agradecimentos à pessoa do Dr. Marcos Luna, de tão dedicado que é. Perfeito, forte abraço. Então, a gente também conclui aqui esse nosso terceiro vídeo, falando também da assessoria online, falando que se você quer tirar suas dúvidas, pode deixar sua pergunta no direct, que de acordo com a ordem, né, que estão sendo várias perguntas, desde o nosso primeiro episódio, foram inúmeras perguntas, pessoas querendo conhecer o escritório, pessoas querendo conhecer mais a pouco do Dr. Cícero Roberto, querendo saber como levar a palestra, né? Porque se você não ouviu e não assistiu no primeiro, o projeto Como Não Me Enrolar também palestra, né? Também tem palestras dentro dele, não é isso? Palestra. Nós palestramos no âmbito da segurança pública e das especificidades da atuação do agente de segurança pública e as nuances do poder de polícia que ele tem. Perfeito. E vamos chegando ao fim, deixando mais uma vez um forte abraço a todos vocês que estão conosco em cada vídeo, em cada dia, em cada história, em cada feed, em cada novidade que vai surgindo aqui no nosso Instagram. Forte abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.